estamos na presença do Senhor, onde há festa, onde há alegria, onde há contentamento. E nós cremos que o Senhor já nos tem abençoado muito nesta noite. Estamos aqui para cultuá-lo com todo o nosso coração. Amém? Salmo de número 62, versículos de 1 a 8. Palavra do Senhor que diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória, estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Oremos. Senhor, aqui estamos em tua santa presença, em tua casa, estamos em culto solene, louvando, adorando e bendizendo o teu nome. E nós te pedimos que nesta noite, Senhor, mercê de tua graça e misericórdia, mais uma vez, que tu possas falar ao nosso coração de maneira apropriada, que tu possas ministrar a cada um de nós segundo a necessidade do nosso coração, segundo aquilo que nos é necessário, de acordo com a tua vontade. Portanto, Senhor, Santo Espírito, tu tens plena liberdade em nosso meio para fazer consoante a tua vontade, posto que és Deus, és Senhor, és soberano. Assim nós oramos, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Sentimentais, sim, criados à imagem e semelhança de Deus. É o título do nosso sermão. Alguns anos atrás, uma canção popular fez muito sucesso em nosso país e tinha como mote a expressão "homem não chora". Na tragédia da canção, mesmo depois do coração partido, rasgado, alquebrado, sangrando, e estando num beco sem saída de um fracasso de um amor, o homem deveria então, de peito erguido, deixar para trás todo o seu relacionamento, nem chorando, nem pedindo perdão. Porque homem que é homem não chora e não pede perdão, dizia a canção. As gerações mais antigas foram ensinadas que nem mesmo na correção efetuada pelos pais se devia chorar. Quem não se lembra daquele velho jargão paternal, maternal? Engole o choro. Alguém se lembra? Engole o choro. Fomos ensinados que chorar é coisa para gente fraca, sem firmeza de caráter, sem firmeza de propósito. Mas será mesmo? Seria assim mesmo? Em primeiro lugar, eu pergunto para você, o que é emoção? Emoção é uma experiência subjetiva, ou seja, afeta a própria pessoa, associada ao temperamento, à personalidade e à motivação. Do latim, a palavra emoção é emovere, e de fora, e movere, movimento. Ou seja, emoção é a reação dos estímulos de fora. Reagimos àquilo que se passa fora. Isso é emoção. Aristóteles, o filósofo grego, já dizia que emoção é a afeição da alma acompanhada pelo prazer ou pela dor. Mas, se emoção é isso, o que é sentimento? Sentimento é diferente de emoção, porque envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção, de avaliação de algo que está ao nosso redor. Vem do latim sentimentum, que é uma opinião formada ou uma afeição proveniente dos sentidos. Sentimos porque temos sentidos, não é? Portanto, ouçam, enquanto os sentimentos são experiências subjetivas, acessíveis apenas à própria pessoa, só eu sei o que eu estou sentindo. As emoções são perceptíveis e observáveis pelas pessoas de fora. Mas o fato, queridos irmãos, é que as emoções movem nossos sentimentos. Então podemos seguramente dizer que, em certo sentido,
os sentimentos são as reações às emoções. E, no outro sentido, poderíamos dizer ainda que os sentimentos são uma espécie de juízo sobre as emoções. Um juízo do coração, se é que poderíamos dizer assim. Soren Kierkegaard, filósofo, teólogo, poeta dinamarquês do século XIX, afirmou que a existência verdadeira só é alcançada pela intensidade do sentimento. Então não tem problema nenhum, nem termos emoções e nem possuirmos sentimentos. Será que alguém conseguiria imaginar como seria a nossa vida sem sentidos, sem emoções, sem sentimentos? Difícil, não? A verdade é que conscientemente ou inconscientemente estamos sempre reagindo aos estímulos externos, formando sentimentos a partir dessas emoções que nos cercam. Emoções e sentimentos fazem, sim, parte da nossa vida e da nossa experiência como seres humanos. E à luz do texto lido nesta noite, queremos abordar esse assunto em 3 verdades que o texto nos apresenta. Primeira verdade: somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, sentimos. Sentimos porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Veja o que diz o versículo 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa dele, vem a minha salvação. Percebam que nesse versículo, o versículo de número 1, estão ali o ser de Deus e a alma humana. 2 coisas completamente distintas, diferentes e afastadas uma da outra. Eu preciso, todavia, lembrar vocês o que é a alma. A alma é a psique, não é? A nossa psique é o centro das nossas volições, é a nossa personalidade, onde está sediado o nosso caráter. Isso é a nossa alma. As 5 características que existem em Deus, e por causa disso, de existirem primeiramente em Deus, passaram a existir em nós quando fomos criados à sua imagem e semelhança. Então Deus é um ser espiritual, racional, moral, relacional e emocional. E por isso nós também somos seres espirituais, racionais, morais, relacionais e emocionais. Portanto, sentiremos, teremos sentimentos. Sim, fomos criados à imagem e à semelhança de um Deus que sente. Mas como entender? Como pode Deus ser um ser emocional se as emoções são respostas aos estímulos externos? Como? Como Deus pode estar sujeito às emoções se em Tiago, capítulo 1, versículo 17, vai dizer que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Se emoções são respostas a estímulos externos, então Deus reage a isso? A variação em Deus? Entendam, estamos tratando aqui da chamada economia de Deus, ou, melhor tratando, economia da Trindade. Porque, de fato, em Deus não há sombra de variação, como Tiago disse. O ser ontológico de Deus, Deus em sua essência, não pode sofrer qualquer variação. Do contrário, ele não poderia ser Deus. Condição sine qua non de Deus ser Deus é não sofrer qualquer tipo de variação. Deus é invariável, sim. Mas Deus, em sua economia, quando ele resolve criar todas as coisas e o homem como corolário dessa criação, então, ele, ao nos criar, ele nos dota de atributos. Atributos que são comunicáveis entre a divindade e o ser humano. Então, a isso Tiago vai dizer, na continuação do texto do versículo 17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, né, em quem não há mudança nem sombra de variação, mas ele vai dizer no versículo 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Porque ele quis fazer, de forma que ele quis e assim o fez, nos criou com sentimentos tais e de forma tal que nós pudéssemos compreendê-lo e ele pudesse se relacionar conosco. Do contrário, seríamos estanques de um lado e Deus estanque de outro lado, não haveria interface,
não haveria comunicação entre Deus e nós. Para que houvesse comunicação, a forma que Deus se comunica conosco é inclusive através de sentimentos. A questão é, como uma criatura poderia se comunicar com Deus se Ele não nos desse a mínima condição de compreendê-lo? Para o homem é impossível conhecer Deus em suas profundezas, é verdade. A essência de Deus é incompreensível para nós. Só é possível compreender Deus na sua essência aquele que é Deus, ou seja, Deus se conhece em sua essência, de tal modo que o conhecimento pleno da divindade escapa completamente aos nossos sentidos. Então, aquilo que de Deus conhecemos é aquilo que Deus se dá a conhecer, aquilo que Deus se revela. E tudo aquilo que é necessário conhecermos de Deus, para que possamos nos relacionar com Ele, encontramos em sua palavra. A teologia reformada vai afirmar que Deus pode sim ser conhecido, mas que é impossível ao homem ter dele um conhecimento exaustivo, ou seja, um conhecimento pleno. O conhecimento que o homem tem de Deus é limitado ao que ele revela de si mesmo, através da natureza, ao que nós chamamos de graça comum ou de revelação comum, e nas Escrituras, que é a revelação especial. Portanto, o nosso conhecimento é limitado, mas nós conhecemos o tanto quanto podemos por Ele ser salvos e o tanto quanto para Ele podemos voltar o nosso coração em amor. Conhecemos a Deus, sim. Sem que Deus se comunicasse de forma acessível aos seus seres, em especial aos seres humanos, não teríamos acesso à salvação. Então, se Deus, para se relacionar conosco, faz por meio inclusive de afeições e de sentimentos, por que teríamos dificuldade em entendermos que nós também somos assim, sentimentais e emotivos? Temos sentimentos, possuímos emoções, e nem sempre é fácil lidar com isso. Alguém aqui tem facilidade? Eu acho difícil. A maior expressão de Deus se encontra no próprio Jesus Cristo, como nos escreveu o autor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, dizendo que Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Quer ver Deus, o Pai? Olhe para Jesus. Quer conhecer Deus, o Pai? Conheça o Filho. E assim você conhecerá bem aquele que te criou. E Jesus, reparem, como diz o credo niceno constantinopolitano, Jesus, Ele é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de luz verdadeira, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Conhecer Jesus é conhecer o Pai, porque um é exatamente o outro. A Trindade é una, um único Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, um único Deus. Nós não somos politeístas, não acreditamos em três deuses, mas em um único Deus, que se revela dessa maneira, em três pessoas. Mas Jesus sendo homem e sendo a expressão exata do ser de Deus, Ele se apresenta para nós como ser humano, com sentimentos que possuía. Se você for reparar, por exemplo, em João capítulo 2, versículos 13 a 17, Jesus apresentou seus sentimentos quando se irou, e de fato ele se irou com os cambistas que transformavam a casa do Senhor no mercado. Porque, diz a palavra, o zelo pela casa do Pai o consumia. O que é isso? Sentimento. Em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30, encontramos Jesus, depois de efetuar a leitura do livro de Isaías, na sinagoga de Nazaré, né? Lá no capítulo 61, 18 a 21, onde trata da unção e da missão do Messias. Então, ele diz a palavra, cerrou o livro, fechou o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e aos olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E de acordo com uma tradição antiga, diz que Jesus se assentou
na cadeira que era reservada ao Messias. E ali, com isso, ele suscita a ira de todos os homens de Nazaré que tentam matá-lo atirando de um precipício. Não é? Jesus estava com o coração ferido porque ele havia sido rejeitado em Nazaré. E ele disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. Coração sentido, ferido. Em João capítulo 7, versículo 5, Jesus sofreu com a incredulidade e com o sarcasmo das pessoas a quem tanto amava, seus irmãos de sangue, que disseram para Jesus, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. E claro que essas palavras trouxeram sofrimento ao coração de Jesus. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 12, encontrando Jesus se alegrando na boa ação realizada por uma mulher que o ungia, o preparando e o antecipando para a sua morte iminente. Em João, capítulo 11, versículo 35, Jesus, chegando ao lugar onde seu amigo Lázaro havia sido sepultado, se aproxima então de Maria, e Maria agora se achega até Jesus e diz, lançando-se aos pés dele, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela se viam, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, diz a palavra, e disse, onde o pusestes? E disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Um Deus que chora é o nosso Jesus. Em Lucas capítulo 19, versículo 41, vemos Jesus chorando pela cidade de Jerusalém, ao que Mateus acrescentou no discurso de Jesus, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Era um coração que sofria acerca de Jerusalém. Em Mateus, no capítulo 19, versículo 13, vemos Jesus se alegrar com as crianças que eram embaraçadas de chegar ao mestre. Ele diz, deixe que elas venham, porque delas é o reino dos céus. Em Mateus 19, 26, nós encontramos Jesus preocupado com Maria e a colocando sobre os cuidados de João, seu discípulo. Se preocupava com aquela que fora sua mãe aqui nessa terra. Em Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesus teme o sofrimento que passaria a enfrentar. Ele faz uma oração em grande agonia. Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Era dor, era agonia, era sofrimento. Em Mateus 27, 46, Jesus sente e sofre o abandono do Pai. Jesus possuía emoções, Jesus possuía sentimentos. Mas talvez você possa dizer para mim, mas pastor, sim, acerca de Jesus eu conheço muito bem. Mas e acerca do Pai? Será que Deus Pai também possui emoções? Será que a palavra pode nos conduzir a essa verdade? E eu digo sim. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 6, versículos 5 a 6, a palavra diz que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Um Deus que tem sentimento. Em Juízo, capítulo 10, versículo 16, está escrito, e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Um Deus que se compadece. Em Isaías, capítulo 63, versículo 9, está escrito, em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou.
pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Um Deus que se contrista, que se compadece, mas um Deus também que se enfurece. Um Deus que se afasta, que inclusive persegue aqueles que lhe desobedecem. Em Ezequiel, no capítulo 6, versículo 9, a palavra do Senhor vai dizer: então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiro, pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram após seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Nós encontramos um Deus que se quebranta por causa do sofrimento do seu povo, ainda que seu povo se envolvesse com a idolatria e com o paganismo. Em Jeremias, no capítulo 31, versículo 20, está escrito: não é Efraim meu precioso filho. Efraim é Israel, queridos. Era a maior tribo das 10 tribos do norte. Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias, pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele, comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Um Deus que se compadece, um Deus que todo o seu coração se comove por causa de seu filho Efraim. Em Oséias, talvez um dos textos mais lindos que demonstra esse amor de Deus é Oséias capítulo 2, versículos 14 a 23. Percebam que beleza de texto. Portanto, só apenas um detalhe, Oséias vai demonstrar o relacionamento de Yahvé por sua esposa Israel. Não é? E esse relacionamento adulterino por parte de Israel, que se prostituía com deuses pagãos. E o Senhor, falando em linguagem de ciúmes, linguagem de zelo, de um coração que sofre, ele vai falar assim em Oséias 2, de 14 a 23. Portanto, eis que atrairei e a levarei para o deserto. Por que para o deserto? Não tinham homens no deserto, só o Senhor. Eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco e a espada e a guerra e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra, a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Tudo aquilo que o Senhor havia falado de maldição contra a sua amada Israel, ele então removeria, porque ele diria ao coração dela, eu te amo com laços de amor eterno. Sentimentos do Pai, sim, sentimentos do Filho. O nosso Deus é um Deus que sente, que possui sentimentos. Cuidado. Será que não estamos a ferir o sentimento desse Deus? Será que não? Ouçam. O Salmo 62 é um salmo de confiança.
Davi expressa a sua confiança, a sua fé, a sua esperança em Deus, mesmo enfrentando dificuldades, perigos e ameaças que o cercavam. Mesmo com tudo isso, ele estava num momento extremamente difícil para o seu reinado. As emoções estavam à flor da pele. E ele mesmo assim expressava a sua confiança no Senhor. Segunda verdade que vamos aprender nessa noite. Nossas emoções e nossos sentimentos são humanos. Portanto, irão oscilar. Repito, nossas emoções e nossos sentimentos são humanos. Portanto, irão oscilar. Comparemos os versículos 2 e 6. No versículo 2, Davi vai dizer, só ele é a minha rocha. No versículo 6, só ele é a minha rocha. No versículo 2, e a minha salvação. Versículo 6, e a minha salvação. Versículo 2, ele é o meu alto refúgio. Versículo 6, ele é o meu alto refúgio. Até aí tudo bem, não é? Idêntico. Mas a última parte do versículo 2 vai dizer, não serei grandemente abalado. A última parte do versículo 6 vai dizer, não serei jamais abalado. O que está acontecendo com o coração de Davi? Precisa se decidir. Ou ele não será grandemente abalado, ou ele não será jamais abalado. Percebe que há uma oscilação? O que está acontecendo no coração de Davi? Há uma variação, um sentimento que oscila ante a percepção da ação de Deus em sua vida, ante a percepção das circunstâncias ao seu redor. Agora perceba, se as emoções de Davi oscilavam no que se refere à confiança em Deus, é claro que também iriam oscilar em relação às pessoas. Se mesmo sabendo que Deus era sua rocha, sua salvação e seu alto refúgio, suas emoções, seus sentimentos oscilavam acerca de Deus, e o que dizer das pessoas que são seres caídos? O que dizer dos nossos parentes? O que você, esposa, pode dizer acerca do seu marido, ou você, marido, acerca de sua esposa? Vocês, pais, acerca dos filhos, os filhos acerca dos pais, e assim por diante. Os sentimentos oscilam. Ouçam, o Salmo 62 foi escrito por Davi num contexto de adversidade e de perseguição. Davi enfrentava grande oposição, grande hostilidade por parte de seus inimigos. Seus inimigos buscavam sua queda, sua destruição. Havia ameaça, havia instabilidade, havia insegurança. Por isso Davi busca refúgio em quem? Em Deus. Por isso no Salmo 62 ele vai expressar sua confiança na proteção divina. E ele vai reconhecer, sim, que somente em Deus encontrará salvação e segurança. Mesmo que essa relação de confiança com Deus, em Deus, sofresse oscilações. Percebe? Mas mesmo assim, Davi, o rei e profeta e salmista, continua acreditando no Senhor. Vocês percebem? Percebem que as emoções de Davi são respostas aos seus estímulos, aos estímulos externos que ele recebe? Mas a questão que se levanta é como Davi respondia a esses estímulos? Como? E a resposta é com sentimentos oscilantes. Era assim que ele respondia. Inclusive em relação a Deus. Ora dizendo, não serei grandemente abalado. Ora dizendo, não serei jamais abalado. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu acredito que sim, porque você é tão humano quanto eu. Mas há horas que até mesmo a nossa confiança em Deus oscila. Será que Deus vai agir mesmo? Será que o Senhor está mesmo ouvindo a minha oração? Será que Deus não se afastou da minha vida, da minha casa, da minha presença? Será? Será que de fato a palavra do Senhor há de se cumprir? Somos humanos. Ora falamos como Davi, não serei grandemente abalado. E ora falamos como Davi, não serei jamais abalado. Somos assim. Exatamente assim. Compreendam. Da mesma forma que os sentimentos de Davi oscilavam,
o meu e o seu também oscila, até mesmo em relação a Deus. Temos estudado nas quartas-feiras o livro de Jó. Qual pessoa não oscila mais o seu coração, o seu pensamento, o seu sentimento, senão Jó, que foi considerado um homem justo? E quanto a mim e quanto a você, é certo que os estímulos que vêm do relacionamento com as pessoas, que vêm do nosso casamento, do relacionamento com os filhos, com os pais, com os colegas de trabalho, com as circunstâncias que nos cercam, é certo que produzirão em nós sentimentos. E isso é normal. Sabe o que é normal? O que não é normal para o cristão é confiar nesses sentimentos em detrimento da palavra do Senhor. Isso não é normal. Não é normal nós acreditarmos aquilo que sentimos. Se eu sinto algo, então é porque algo está por acontecer. Não! A nossa confiança está na palavra do Senhor e não no nosso sentimento, porque nós somos falhos. Portanto, não confie em seus sentimentos. Não confie em suas emoções. Confie em Deus. Porque somente Ele é o nosso alto refúgio, a nossa salvação, a nossa rocha. Terceira verdade. Se somos seres emocionais, se somos seres sentimentais, precisamos entender que as outras pessoas também são. As outras pessoas também são sentimentais, também são emocionais. Nos versículos 3 e 4, notamos na narrativa de Davi que ele está enfrentando problemas com pessoas que o cercavam. Isso é claro, até aí tudo bem, mas não só isso. Nós podemos notar também que Davi passa a fazer uma análise sobre o que passava no interior do coração das pessoas. E Davi começa a julgar o que estava no coração delas. Veja o que diz, versículo 3 e o versículo 4. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes como se fosse uma parede pendida e um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Vocês conseguem reparar que Davi acreditava que podia sondar os corações das pessoas? Será que ele podia mesmo? É óbvio que não. É óbvio que essa avaliação era fruto de um coração ferido. Para Davi, todos estavam contra ele. Mas seria isso verdade mesmo? Não haveria ninguém em todo o reino fiel a Davi? Nenhum de seus conselheiros? Nenhum de seus príncipes, de seus filhos? Nenhum de seus amigos? Ninguém. Todos se voltaram contra Davi. E às vezes, queridos, também pensamos isso das pessoas que nos cercam. Todos querem me ferir. Todos estão contra mim. Há uma conspiração. E eu sou a vítima de todos. Todos olham para mim com um olhar que me fulmina. Todos estão contra você. Todos, é verdade isso. Todos estão contra nós. Todos estão nesse momento tramando para o nosso mal. Todos querem nos derrubar como se fôssemos uma parede pendida, um muro prestes a cair, basta empurrar. Vocês percebem o conflito do coração de Davi? Percebem que sua alma está tão abalada que ele não conseguia mais confiar em ninguém. E é claro que isso não era verdade. Ele dizia confiar em Deus, mas mesmo em Deus sua confiança era oscilante. O que eu queria dizer para você, ouça, é que nós temos aprendido com o texto bíblico que assim como Deus, nós também possuímos emoções e sentimentos. Mas a diferença que é, ao contrário daquilo que acontece com Deus, cujos sentimentos são santos, os nossos sentimentos são impuros. São pecaminosos.
Não há nenhuma parte do ser humano que não tenha sido corrompida pelo pecado. Inclusive nossas emoções e os nossos sentimentos. Enquanto Deus não erra em suas percepções, nós erramos sempre. Enquanto Deus não peca, nós pecamos. Enquanto Deus não julga com parcialidade movido por um coração caído, nós fazemos exatamente assim. Nós julgamos com parcialidade porque possuímos um coração caído. Enquanto olhamos para as pessoas sem entender essa realidade, nós vamos julgá-las mal e vamos condená-las mal. Então, quando você olhar para a pessoa que estiver ao seu lado, lembre-se que ela, assim como você, não é perfeita. Mas não é por isso que devem ser condenadas a partir daquilo que você tem no seu coração. A partir das emoções e dos sentimentos do seu coração caído. Portanto, seja mais leve com as pessoas. Portanto, seja mais leve consigo mesmo. Somos tão carrascos no julgamento, implacáveis. Colocamos fim em relacionamentos tão longos por causa de, às vezes, percalços do caminho. Ou não? Seja leve com as pessoas e seja leve consigo. O Salmo 62 mostra a face de um homem ferido por causa de feridas que não conseguia curá-las. Não sozinho. E já não podia mais ser empático. Davi passava a julgar e a condenar pessoas com base apenas em emoções e sentimentos oscilantes de um coração caído. Repleto de falhas. E ele não conseguia ser empático. A empatia é a capacidade de entender, de compartilhar os sentimentos, as perspectivas das pessoas, demonstrando compreensão, solidariedade e apoio. Isso é empatia. É se colocar no lugar do outro, é se compadecer, é padecer com. É a característica que marcava a personalidade de Cristo, que se compadecia das pessoas. E a palavra diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos 11 a 17, que passando ele por uma pequenina cidade, viu um cortejo fúnebre dali saindo. Ele segue aquele cortejo, vai ao encontro daquele cortejo. E ao chegar, ele percebe que ali estava uma mãe prestes a enterrar seu único filho. E ao ver o sofrimento daquela mulher, Jesus é movido por uma grande compaixão e se aproxima para o cortejo. E para confortar aquela mulher, ele ressuscita aquele filho e a devolve à sua mãe. Não pense que esse fato demonstra apenas o poder de Jesus sobre a morte. Não, claro que não. Muito mais que isso. Revela a profunda compreensão, a profunda preocupação, esse sentimento tão grande que ele possuía para dar cumprimento ao que está escrito em Isaías 61, quando diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram e a pôr sobre eles que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. É bênção termos sentimentos, é bênção termos emoções. Cuidado com elas. Lembre-se que o outro também tem, e que também sofre, e que também padece. Eu quero concluir esse sermão concitando a todos os presentes a guardarmos em nosso coração 3 lições. A primeira lição: na economia de Deus, na economia da Trindade, aprendemos que Deus demonstra possuir e revelar sentimentos que servem para que Ele se comunique conosco. Aprenda isso. Por isso também possuímos emoções e sentimentos, porque primeiro existem em Deus, para depois existir em nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança.
Mas devemos sempre nos lembrar que os sentimentos de Deus são santos e os nossos não são. Portanto, cuidado com os seus sentimentos. Segunda lição, as nossas emoções e os nossos sentimentos são oscilantes. Sim, porque são respostas aos estímulos externos e a construção do que fizemos ou do que fazemos a partir deles. Portanto, não se apeguem às emoções e aos sentimentos, mas apeguem-se à palavra de Deus. Não é o que eu sinto nesse exato momento em relação a Deus que é o mais importante. O importante é aquilo que Deus falou acerca de mim, acerca da igreja na sua palavra. Emoções e sentimentos passam, mas a palavra do Senhor jamais passará. Permanece para sempre. Terceiro, assim como nós sofremos porque temos emoções e sentimentos, as demais pessoas também sofrem, porque também possuem emoções e sentimentos. Precisamos aprender a nos colocar no lugar delas. Isso é empatia. Quarta lição e última. A nossa confiança tem que estar em Deus, sempre. Assim como foi com Davi, que no auge de sua humanidade caída foi capaz de asseverar quando afirmou, versículos 7 e 8, de Deus depende a minha salvação, não o que eu sinto, não da minha emoção. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo todo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E eu acho lindo o versículo 8, porque ele complementa o 7º e tudo que veio antes. Por quê? Porque esse Davi, do versículo 8, confiai nele, ó povo meu, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o vosso refúgio. Ele está dizendo, olha, percebam que o meu coração está oscilando. As minhas emoções oscilam. Os meus sentimentos oscilam. Mas percebam que a minha fé permanece segura em Deus. E o versículo 8 é uma pregação. Confiai nele, ó povo. Em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Se eu não consigo com o meu coração caído, e eu já entreguei na mão do Senhor, eu agora te falo, ó povo, entrega o seu coração na mão do Senhor. Se você não dá conta do seu coração, filho, entregue-o na mão daquele que pode, aquele que dá conta, aquele que é capaz de cuidar do seu coração. Davi sabia de tudo isso. Por isso ele diz, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Você crê? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por sua palavra que é lida e proclamada. Obrigado pela pregação da palavra, pelo ensino das sagradas letras. Obrigado, Senhor, porque em todo tempo o Senhor é Deus que nos guarda, que nos guia, que nos conduz, que nos move, que move o nosso coração, mesmo no momento das incertezas, das inseguranças, das dificuldades. O Senhor é Deus sempre presente e que fazes toda a diferença. E eu não sei, Senhor, como chegou aqui o coração do meu irmão e da minha irmã. Eu não sei o quanto está ferido, cansado, magoado, sofrido. Eu não sei se está sangrando nesse exato momento de dor, de angústia, de sofrimento. Mas eu sei, Senhor, que Tu és o único que pode cuidar desse coração. Eu não sei, Senhor, o que fizeram a esse coração. Como feriram. Como fizeram padecer. Eu não sei quais foram as palavras que foram dirigidas ao meu irmão e à minha irmã. Mas o Senhor sabe. E o Senhor conhece todas as coisas. Cuida desse coração, Pai. Se há sentimentos, se há emoções que oscilam, a sua palavra permanece segura. E a fé que vem do Senhor, o dom que recebemos de Ti, permanece firme em todo o tempo. E a Ti entregamos o nosso coração. Confiai nele, ó povo meu. Confiai no Senhor. Ele é a nossa salvação. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.